sou Diamantino João Ampezan, eu nasci o dia 16 de junho de 1938. O meu pai era do século passado, de 1899, e minha mãe de 1900. Eles eram a diferença de um ano, né? E eu sou o nono da família. Tem 8 na minha frente, depois sou eu, depois tem mais uma irmã, a última mais nova, né? E foram todos criados aqui, lidando na roça, engordando porco, vaquinha de leite. Eu trabalhei um tempo com vaca de leite, aí, no início que eles começaram, aí, na cooperativa também, e fomos indo. Como era o nome do seu pai? O Antônio Ampezan. E o meu avô era Vitor. O Vitor, ele era mais velho, e tinha a minha avó que era a Dona Ângela, que ela era Scopel, tem uns parentes aqui no Prado dos Scopel, ainda tem parentada grande ali. Os Ampezan também, tem bastante em volta ainda. E a minha mãe era natural lá do 21 Alto. Era Caprini, o avô Caprini também veio da Itália. E se criaram lá no 21 e depois casaram e vieram morar aqui. Em 1904 fizeram a moradia aqui, que antigamente estava lá em cima. Depois se mudaram aqui, em 1904, mais perto da água e tudo, né? Até eu nem me lembro a época em que o meu avô veio para cá. Daquela época. O bisavô também veio, porque tinha o bisavô e o meu avô também, que o meu avô também veio da Itália. Ele estava com 4, 5 anos, não sei o que ele tinha. Ele nasceu na Itália, ele também avó. E depois casaram aqui e começaram a vida aqui, né? Foi indo. Eles trabalharam bastante carpinteiro, até tem ainda a ferramenta do meu avô ali guardada, que ele trabalhava assim. E era feito tudo à mão, não era nem agora máquina para beneficiar madeira. Madeira é tudo beneficiada à mão, tudo a braço. E também, às vezes, até o primeiro tinha os garpões feitos com tábua rachada, nem serrada, não tinha nem serraria naquela época. E tinha uma serra que depois serrava a mão. Eu tenho ela ainda ali guardada. Fazia as tábuas? Fazia as tábuas. Madeira mais grossa, eles serravam. Eles não tiveram muita mordomia o tempo deles, né? Mas era tudo assim, não tinha outra indústria de dizer, não, vamos mudar, de pegar uma coisa mais fácil, né? Não tinha como. Era isso ali, e vai assim. E foram indo, se criando. E o apelido de Colombin veio da Itália. O meu bisavô, o nome dele era Giacomo. E ele era empregado, como por exemplo, antigamente tinha empregado lá no teu avô ali. E o patrão tinha um cachorrinho que tinha nome Colombo. E ele amadrinhou com o meu bisavô. E onde o meu bisavô ia, o cachorrinho ia junto. Daí começaram, já como tem o Colombo atrás, e começaram, e veio de lá de já como Colombo. Depois então meu pai já como, em vez de Colombo, começou Colombin. E nós Colombinete, e fomos indo, né? Agora, ultimamente, quase ninguém conhece nós por Colombin, só os mais de idade, a rapaziada nova, pouco conhece, né? Depois meu pai faz 20 e poucos anos, ele morreu em 91. Depois então desaparece, o meu avô morreu em 1940. Depois então ficou o meu pai, ficou o velho Colombo, no lugar do velho Colombo, e ficou Colombin por Colombin e foi indo. A ferraria. Essa ali, que aqui em casa, foi em 1950, eu acho, ali em volta, nós começamos a trabalhar aqui.
que se trabalhava para o gasto, né? Depois, então, eu aprendi um pouco, trabalhava um pouco, bater umas enxadas, uns foices, umas ferramentas para os vizinhos, assim, né? E o teu avô, ele começou a ferraria quando abriram a estrada ali embaixo do moinho Franciscato, que tinha aquele peral lá. O Atílio veio para mim. Veio uma turma de Santa Catarina, os pedreiros mesmo que derrubaram, e ele batia as brocas para eles. Naquela época não tinha marteleta, não era braço mesmo e marreta. Se fazia os buracos, né? E ele começou lá, e essa era a primeira bigorna dele. Que mais se fazia, naquela época se fazia baldes de madeira, se fazia os arcos, então se fazia aqui na bigorna, bigucho para uva, arrumava as pipas, essas coisas, aí tudo era feito, parte de carpinteiro, a parte que tinha de ferreiro aqui também se fazia aqui. Meu pai trabalhou muito, fazia aquelas pipas ali. E até tem uma ainda que está lá no Angelim Choqueto, uma que o pai e o meu avô fizeram ela. Madeira de cedro. Então eles faziam fogo, esquentavam as doelas e depois faziam um molde assim para arquear elas. Que enquanto ela está quente, ela cede a madeira. E depois então fazia as pipas. E ferramenta assim se fazia, ferro de mula, bater enxada, foice, essas coisas. Eu fazia, do meu tempo. O primeiro caminhãozinho que veio aqui na nossa vila aqui foi os Versa, né? Um D30 internacional, com a gabina de madeira ainda por cima. Eles vinham de fábrica sem gabina. Depois eles faziam a gabina de madeira. O pai foi uns quantos caminhões que os Versa compraram ali, o pai ia fazer a gabina. Tem alguma foto disso? Não temos nenhuma daqueles caminhãozinhos velhos ainda. Eu me lembro o último que o pai fez a gabina, que era um caminhão, peraí, que não me lembro mais, que os Versa compraram do Cigano. E fizeram a gabina lá embaixo, no Bácaro, lá embaixo. No Narciso. O pai foi lá embaixo, fizeram a gabina do tal de Cigano. Depois me parece que eles venderam para o Pedro Turmi, né? Os Versa venderam aquele caminhãozinho. Comprado do Cigano, gabina de madeira. Eu me lembro até o tempo das gabinas de madeira dos caras ali. Eu fiz bastante. Facas, eu fiz uns facão, até eu tenho ainda ali serra de engenho, daquela de antigamente. Eu fiz uns facão aí para os empregados do Forés, ali onde estava o chamaco, serraria que eles tinham lá. E eles vieram aqui pegar pinheiro e me levaram as pedaços de serra. Eu fiz uns 20 facão, acho, para eles. Até tem um barbeiro aí do IP que ele tem ainda o facão que eu fiz. Tempo atrás eu achei e disse, eu tenho ainda o facãozinho lá guardado. Ele disse, não vou botar fora também, né? Eu fazia faca, facão, ele fazia. Formão, ferramenta de trabalhar de carpinteiro, assim, também fazia. Machadinha. O avô do Melci, Marcílio. Ele também era ferreiro. E de marca também as ferramentas. Tem ainda a ferramenta aí que ele fez. Mas esses Marcílio era bom de. Tu tinha a pistola aquela? Aquela marca pistola é do falecido tio Giordano, era meu tio também. É seu tio? Sim, a mulher dele era irmã do meu pai. A marca, pelo que o Melci nos falou, foi perdida, foi jogada fora. Uma pessoa que acabou ficando. Ou alguém levou, eu acho, porque eu peguei ela emprestada e eu fiz essa marca pistola aí que eu tenho nas ferramentas aí que eu faço, vem daquela, com aquele molde eu fiz uma, eu tenho ela ainda ali. Quando eu faço martelo, eu fiz bastante martelo também, sempre boto a marca. E quem conhece a marca do falecido tio Giordano, mas olha aqui uma ferramenta do Giordano ainda, era minha, não era do Giordano, não. A marca era igual, né? É quase a mesma, só que eu fiz ela mais pequenininha, né? Porque eu tive que fazer um molde com aquela,
E depois fazer a outra, né? Ah, aí diminui o tamanho. Diminuir um pouco, né? Ah, tem algum martelo pra gente fotografar depois? Tem. Tem um ainda do tio Giordano ainda ali. E tem um do pai do Melci também, que ele me fez. Tenho dois ali. E tem uns aí que é da minha fábrica mesmo. Eu comecei a fazer uns martelinhos no tempo que se encaixotava a uva. Fazer uns martelinhos para pregar as caixas. Daí eu comecei a fazer esses martelinhos pequenos e vai fazendo, fiz a dúzia se fazia naquela época, todo mundo encaixotava a uva, né? Mas eu fiz um monte de... Depois eu comecei a fazer os mais grandes e vai. E tenho ainda o primeiro que eu fiz que está guardado ainda ali. Primeiro que eu fiz com as orelhas assim de arranca-prego, eu tenho ele ali. Está guardado ainda por lembrança. O pai, o tempo que os Verza tinha as carretas que transportava, o pai fazia as madeiras para fazer as tamancas do freio das carretas. Fazia de madeira de corticeira, que a corticeira é uma madeira mole. E ela aguenta mais, ela segura e gasta menos do que uma madeira dura. Que uma madeira dura, ela não segura, por exemplo, tu fecha o breque, ela não segura a roda freada. Em vez daquela corticeira, ela é um tipo de uma madeira que liga, né? Daí ela segura, daí conforme os muros a gente fecha mais ou menos, né? Que nem nós tínhamos muro bravo aí, fechava o que dava, vinha as rodas de arrasto, né? E aí nas mulas tem que segurar para trás. O tempo das carretas não era fácil, né? Mas carreta vocês não faziam? Não. Fazia, não. O pai fazia, era o caixão, a parte de madeira. Mas a parte de baixo não. Era só os golinhos lá embaixo, tinha... E o falecido João Marcílio também fazia madeira, as caretas. Eles tinham torno para tornear os eixos. E a chapa também eles botavam, elas tudo, fazia tudo isso. E as primeiras caretas, acho que foram os golinhos lá embaixo, os marangão. Ali que começaram a fazer as primeiras carretas aqui em volta. Depois tinha o Dérico Scopelli e o Alessio. O Alessio era carpinteiro, o Alessio era ferreiro. E o Dérico era carpinteiro. Então ele fazia a madeira das carretas e o Alessio fazia a ferramenta. Aí eu comecei a trabalhar um pouco de carpinteiro. Meu pai fazia máquina de plantar milho, essas à mão ali. Depois então eu comecei a ajudar para o meu irmão, depois comecei a fazer e foi indo. Fazer baldes desses de madeira, uma gamela para lavar os pés. Naquela época se fazia tudo à mão. Tem ainda o jabra ali para passar, para fazer o fundo. Eu comecei a trabalhar junto com meus irmãos mais velhos e fiquei aprendendo daquele jeito. Tinha que levantar, às vezes levantar cedo, quando o tempo de plantar trigo. Nós era gurizada, embarcar nas mulas, no arado. Até eu tenho ainda o arado, que foi o avô do Luiz Marcílio que fez. Ainda tem um arado aquele, de antigo. Então a gente ia com a carreta, eu sempre gostava de embarcar nas mulas para lavrar, nada a cavalo ou ir na roça. Eu tinha uns 9, 10 anos, ia na roça com a carreta vazia. Claro, as mulas eram mansas, que quase andava também sozinha, né? Mas tinha que ter um manobrista de manobrar ela. E eu, desde 6 anos eu me lembro que sempre se começou a ir na roça, assim, levar comida na roça, porque antigamente eles levantavam cedo, tomavam um cafezinho e depois se ia levar o café mais tarde, ia na roça. Depois, se era perto de meio-dia, vinham para cá, se não tinha que levantar, levava o almoço também na roça. E se ia assim. Eu e meu irmão, nós éramos os dois, éramos quase da mesma idade, meu irmão era uns par de anos mais velho, e nós ia levar comida, pois tempo de cortar trigo, então se ia ajudar a juntar o trigo,
amarrar os feixes. Era condenado naquele tempo, era tudo no braço, né?